O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou nas redes sociais uma campanha para prevenir e combater violações contra crianças e adolescentes durante os festejos carnavalescos. O mote dessa campanha é respeito e cuidado. Para se ter uma ideia da importância desse tema, das 430 mil denúncias recebidas no ano passado, mais da metade foram referentes à violência contra crianças e adolescentes, o grupo social mais vulnerável do país. Para falar mais sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio a assistente social Joyce Andrade, que está com a Aline. Isso mesmo, Lucas. A Joyce também é educadora em sexualidade e no desenvolvimento da inteligência emocional, com foco no combate ao abuso sexual infanto-juvenil. Eu quero te desejar boas-vindas. Primeiro, já Obrigada. Começar agradecendo a sua presença aqui no Sergipe no Ar. Bom dia, Joyce. Eu que agradeço, Aline, Lucas. Obrigada por estarem me recebendo. É um prazer poder orientar pais, faz parte de um propósito de vida. A gente já se conheceu, a Aline já me entrevistou e assim... É encantador ouvir sobre proteção, não é, Aline? Com certeza. E a Joyce fala, minha gente, de uma maneira muito simples, né? Um tema que para muita gente é tabu, para muita gente, para pai, para mãe, é difícil de conversar. A gente vai ter essa oportunidade de falar, de ampliar um pouco mais esse assunto aqui. Mas eu queria começar a entrevista, Joyce, chamando a atenção para essa campanha, né, do Brasil, do governo, para o carnaval, voltado para o carnaval. Por que é tão importante, já que a gente está no carnaval, por que é tão importante a gente tratar desse tema durante essa festa, que é considerada aí a maior do país? Aline, aumenta em 20% o número de abuso sexual durante o carnaval. E as crianças normalmente estão muito vulneráveis. No carnaval a gente já vê que tem muita campanha voltada para a mulher, não é não, respeite, sobre o álcool, né, se beber não dirija, tem campanha sobre várias coisas no carnaval. Então realmente o governo já levanta várias bandeiras. E sobre a criança, que já é um grupo vulnerável, com esse aumento, a polícia, quando faz a computação dos dados durante o ano, vê que tem esse aumento no carnaval. Então, eles levantam essa bandeira também para que os pais estejam atentos, porque normalmente a gente confia em muita gente que não é para confiar. E aí, veja só, 20% é um número preocupante, é um número que chama a atenção. E aí eu aproveito e chamo a atenção para uma questão também no carnaval, a erotização infantil. Muito. Nas danças, na fantasia que a criança está utilizando e no ambiente, porque tem ambiente que não é adequado e os pais precisam estar atentos a tudo isso. Olha uma coisa básica, os pediatras recomendam que as crianças fiquem afastadas 15 metros da caixa de som. E normalmente a gente vê muito pai e mãe em cima dos paredões com as crianças, né? E aí vem a erotização através da música, com letras que a dança é totalmente quase um ato sexual. E os pais percebem que é isso, mas continuam gravando, filmando e postando na internet. E a internet é um local que está cheio de abusadores. E no nosso ambiente também, porque não dá para saber quem é o abusador. Quem é o abusador, Aline? Ele não tem placa na testa. E a gente está acostumado com aquela história que nossa mãe dizia, cuidado com o homem do saco. Mas o abusador não é esse homem do saco mau que passa para pegar, que vai ter uma cara de mal. Não, é aquele tio bonzinho. É aquele padrasto legal que põe no colo, é aquele amigo da família que está ali, não, fica aí bebendo, eu cuido das crianças, e se afasta com as crianças, chama para brincadeiras de cabaninha, fica pegando demais no corpo, e aí tem coisas que proporcionam essa fantasia que erotiza, faz com que os abusadores estejam de olho e essa criança está mais fragilizada do que aquela que está com a fantasia bem menininha, bem normalzinha, bem menininho. E aí, em uma entrevista, o abusador falou o seguinte, perguntaram para ele, como que você escolhe sua vítima? Ele disse, eu não escolho a criança, eu escolho os pais da criança. Aqueles pais que demonstram ser menos aterrorizantes para mim. Aquele pai que demonstra assim, estou distraído. Aquele pai que de repente não vai perceber que eu estou abusando do filho dele. É esse pai que eu escolho. E aí eu te pergunto, Aline, será que a gente está com a cara de bravo para um abusador não encostar no nosso filho? Eu vou chamar o Lucas para essa conversa. Você percebeu, Lucas, que o assunto é sério, que em pouco tempo aqui a Joyce conseguiu trazer um apanhado de informações sobre esse tema que é tão importante a gente estar discutindo? Pois é, com certeza. Desejar boas-vindas a Obrigada, Joyce também. Lucas. E dizer que é isso mesmo, Aline. Eu já aprendi muitas coisas aqui observando. A Joyce está trazendo informações que são extremamente importantes para nós. Agora, Joyce, quando a gente fala dentro desse contexto do abuso, da violência contra as crianças e contra os adolescentes, a violência sexual, enfim, a gente sempre tem a ideia, e os dados mostram, que os principais abusadores e violentadores são as pessoas mais próximas. Às vezes dentro de casa, um vizinho próximo, um amigo da família, algo nesse sentido.
E quando se trata do carnaval, que é uma festa em que se abre Sim. fronteiras e várias possibilidades, o perfil do abusador muda ou segue sendo uma pessoa próxima? Como é que funciona essa dinâmica? Segue sendo uma pessoa próxima, só que a gente tem alguns quesitos que mudam. O álcool está muito presente, então você tem as pessoas ali mais alcoolizadas e às vezes os pais deixam os filhos mais vulneráveis, porque se o pai e a mãe tomam bebida alcoólica, quem está tomando conta dessa criança? E aí às vezes você vai confiar nesse tio bonzinho que está ali do lado se colocando à disposição. Quer dizer que toda pessoa que é prestativa é um abusador? Não. Não quer dizer isso. A gente tem o público que vai para as ruas, que vai brincar o carnaval, mas a gente também tem um público que, de repente, é mais tranquilo. Vai para um retiro espiritual. Esse final de semana eu já passei sábado e domingo num retiro espiritual dando orientação para eles. A Júlia estava comigo, a Júlia que é minha filha, tem 4 anos, e enquanto eu estou lá palestrando, meu esposo está lá comigo para olhar a Júlia. Porque não é porque você está num retiro espiritual da igreja que lá não pode ter um possível abusador. Então, assim, no geral, não muda-se tanto o perfil do abusador. Mas o abusador pode ser, de repente, você vai para um motel no carnaval e aí tem lá aquele local para as crianças brincarem. Você diz, estou tranquilo, vou ficar aqui no hotel e aí tem gente lá cuidando do meu filho. Mas quem que é o cara que cuida lá? Você não conhece. Também, né? Você não conhece. Ou também tem local para criança, pula-pula e tal. Então eu sempre estou acompanhando Júlia em tudo que ela está fazendo. E eu estou aqui assim, Júlia, e a gente faz um joinha de longe. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas eu não deixo outras pessoas estarem pegando na Júlia. Porque o corpo da criança, eu ensino para a Júlia, o meu corpo é sensível e precisa de proteção. Essa é uma frase que tem em um livro que chama A Turma da Aninha e a Brincadeira que Protege. Porque você precisa ter conteúdo que te dê base. Como que eu vou ajudar meu filho a se proteger? E aí, no geral, o Lucas vai ficar de olho em todo mundo. Em qualquer período do ano. E aí eu vou me somar aqui ao exemplo da Joyce, eu como mãe também, e aí me somo nesse exemplo, porque quando eu vou para um estabelecimento que tem aquele espaço para a criança, minha criança só vai ficar naquele espaço se eu conseguir uma mesa pertinho, para ficar de olho. Isso. Acho que a gente, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto responsável, a gente não pode tirar em momento nenhum os olhos. Não é porque eu tenho aquele espaço para a criança que eu vou largar a criança lá e agora que vou beber, vou me divertir. Não, a criança está cuidada. Então, esse alerta é muito importante. E eu já vou entrar em outro tema, porque ela falou aqui sobre o livro que é muito interessante, né, que a Joyce é assistente social, mas ela se especializou nesse assunto, no combate à violência, e ela trabalha a sexualidade. Muitas pessoas condenam. Por que trabalhar a sexualidade com criança? Mas é importante, a criança precisa conhecer o corpo para poder se proteger. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A confusão está nas pessoas entenderem que sexualidade é a mesma coisa que sexo. Não é. Não é. Não é. Sexualidade é a energia que te faz viver, é o que te impulsiona, é a sua alegria, é a busca pela vida, pela satisfação. E em várias coisas, não só no sexo. Então, como criança não faz sexo, sexualidade para a criança não tem a ver com sexo. Tem a ver com o brincar, com a alegria. E aí, quando você vai para essa parte do corpo, que tem a ver com a sexualidade, o que é que eu vou ensinar para minha filha? O nome das partes íntimas. Eu não fico muito de apelidinho com a Júlia, a gente vai com o nome científico. Por quê? Se a Júlia de repente chegar para alguém e falar, olha, aquele tio ali colocou a mão na minha vulva, a pessoa automaticamente sabe o que é. Se a Júlia diz, aquele tio passou a mão no meu biscoitinho, o que é o biscoitinho? O que é a borboleta? O que é a florzinha? Cada amendoim, né? O amendoim, cada um usa um apelido diferente. Então, ensinar o nome certo das partes íntimas já ajuda você a proteger seu filho. E junto com isso quem que pode colocar a mão na parte íntima? Quando pode colocar a mão? E eu falo para a Júlia, o papai e a mãe só podem passar a mão se for para lavar ou passar um remedinho. Ao contrário, nem o papai e a mãe podem brincar. Então, lá na minha casa, as vovós não fazem brincadeirinha. Deixa eu dar um cheirinho. Que é muito comum, principalmente com meninos, né? Principalmente com meninos, que também sofrem abuso. E que sofrem abuso. Em sua grande maioria, a gente vai ver um número alto para a taxa de meninas, mas não quer dizer que os meninos são descartados. E aí, vai muito pela faixa etária. Então, meninos menores também vão sofrer mais abuso. Quando os meninos vão crescendo, talvez eles sejam um público menor, mas sofrem. Adolescentes sofrem abuso e não sabem como se proteger. Então, não é importante eu falar só para minha filha que é criança. Para eu que tenho um filho adolescente, também preciso falar para ele, olha, sua parte íntima é importante, não deixa ninguém colocar a mão, nomeia o que essa pessoa pode fazer, porque se eu não explico para o meu filho o que é abuso, quantas crianças e adolescentes não descobriram abuso numa reportagem dessa? Que o tio que faz um carinho e que me deixa triste, isso é um abuso. Então a gente trabalha duas coisas, o emocional e o sexual, porque eu tenho que saber por que aquele toque me deu nojo. Me deu nojo porque não era um toque correto. Então, eu tenho que nomear as emoções para o meu filho, junto com isso fazer educação sexual. O que é parte íntima, o que é privacidade,
quem que é minha rede de proteção, em quem que eu posso confiar. Então eu preciso dizer, a vovó você pode confiar. Claro, se você que é mãe, já tem um parâmetro sobre a vovó é legal, o vovô é legal, o tio é legal, e mesmo assim eu restringo as pessoas que podem tocar no corpo de Júlia. Como é que funciona, por exemplo, a questão desses abraços forçados que se dá em criança, né? Vem aqui, dá um abraço no tio, aí a criança não quer abraçar e você vai lá e força. É algo até natural. Vou dar até um exemplo. Ontem eu estava, por exemplo, com a família da minha namorada e a gente tem uma sobrinha, a Lula, inclusive. Um beijo pra ela, deve estar acordada assistindo. E aí eu fui embora ontem pra vir pra cá, porque eu tinha que dormir, o pessoal ficou lá, né? Porque eu tinha que acordar 4 da manhã. Alguém tem que trabalhar, Alguém tem que trabalhar. E aí eu fui me despedir dela, eu disse, cadê o abraço do tio? Ela disse, não quero não. Aí eu disse, não vai nem dar tchau não vou não. Aí eu disse, tá bom, então toca aqui. Aí ela pegou, esticou o braço e toca aqui. E aí eu perdi, depois que eu ouvi falar sobre isso, que você não pode forçar o abraço em crianças, eu perdi essa mania de forçar abraço. Ela não quer abraçar, eu respeitei. Toca aqui então, ela tocou, deu um toquinho e eu dei tchau pra ela e saí. Tem realmente base essa questão de que você não pode forçar abraço em criança, tem que respeitar o tempo dela quando ela quer abraçar. Faz sentido isso? Faz. Isso é verdade, né? Lucas, faz sentido sim. Carinho bom é aquele carinho que te deixa feliz. E criança parece que é pública. Outro dia eu estava no restaurante com meu esposo, com minha sogra, e o dono do restaurante muito simpático e tal, aí ele chegou no Júlia assim, balançou assim na cabeça dela, já deu um beijinho, aí tem coisas que na hora você não tem como travar, né? Mas eu já fico de olho, porque criança não é pública. Criança não tá, é igual barriga de grávida, todo mundo acha que pode passar a mão. E não é. Então, quando você força o carinho, você está dizendo para a criança assim, ó, se uma outra pessoa também forçar o carinho, você tem que deixar. E às vezes o pai e a mãe incentiva, né? Não, deixa, é só o tio, é só a tia. Tem tias que Júlia passou o ano inteiro sem ver. Então, Júlia não faz ideia que aquela tia é uma tia querida minha. Mas para Júlia, ela não está vendo aquela tia. Eu conheço ela da minha infância, mas Júlia não. Se eu forço esse carinho e se esse adulto insiste, aquela minha tia não é uma abusadora. Mas e se um abusador fizer a mesma coisa? A Júlia vai entender o seguinte, quando alguém quer me beijar e me abraçar, minha mãe disse que tem que deixar. Veja que interessante, viu? Esse alerta que você traz. Parece ser uma coisinha simples, mas abre porta para o abuso. Está no subconsciente da criança, às vezes, né? Ela não percebe que ela está sendo forçada para aquele carinho. Então, toda vez que uma pessoa quiser fazer carinho, ela é obrigada a deixar. Já aprendi, já não faço mais isso. Que sirva de exemplo, viu? Lula, cadê o abraço? Pra todo mundo que está Ela assistindo a dá um gente. toquinho e tá tudo certo. E sem chantagem. Porque normalmente a gente adulto chantageia assim, eu te dou uma bala, eu te dou um pirulito. Gente, e olha como é perigoso isso, essa história de dar, de oferecer o presente. Como isso pode estar criando ali na criança aquela ideia de que se alguém oferecer é tranquilo, Sim, eu vou fazer uma troca. Você pode fazer carinho em mim, que aí eu vou receber o doce. Tem uma reportagem que passou um amigo da família que estava dando doce para a criança, até que ela chegou para o pai e disse assim, pai, eu não quero mais doce daquele tio. Mas por que, filha? Porque toda vez que ele me dá doce, ele pede para eu tirar a roupa para tirar foto. É mole? Que absurdo. O abusador, ele é sutil. Ele é sutil. E você, normalmente, sabe aquela pessoa que você menos espera? Ele pode ser o abusador, mas ele está dando sinais. E a criança também dá sinais que está sendo abusada, mas a gente não está atento para prestar atenção. Então vamos prestar atenção a esses sinais, né? Sim. Que sinais? Eu lembro que em uma entrevista, né, eu entrevistei a Joyce enquanto repórter, faz um tempo já, mas eu fiquei com ela marcada na memória pela forma simples como ela fala sobre esse tema, também, né? Extremamente didática. E ela falava sobre a palma da mão, os sinais. Eu não lembro, eu queria que você falasse aqui pra gente. Primeiro, esses sinais de alerta, mas eu não lembro exatamente o da palma da mão, que me chamou bastante atenção na época. Foram as plaquinhas, 4 regras de proteção. 4 regras de proteção, veja que interessante. A Aline me entrevistou no Maio Laranja do ano passado. O Maio Laranja é o mês de campanha. Você acha que tem mais tempo? Eu acho que tem mais tempo. Mês de campanha de prevenção ao abuso. Vem o Maio Laranja já. Sim. Eu ia dar uma palestra falando sobre esse assunto e aí você fez comigo a chamada para essa palestra. E aí eu lembro quando eu falei das 4 regras de proteção, você disse, fala de novo que eu quero gravar. Nas 4 regras de proteção que você pode ensinar para sua criança fala para o seu adolescente também, só que não fala de uma forma tão infantil, fala na linguagem dele. Criança e adolescente, eles precisam realmente ser falados na linguagem. E aí se torna fácil quando a gente... gotas de conhecimento em mares de afeto. Faz isso com muito carinho com seus filhos. Nas 4 regras são o seguinte. Primeiro, fala não. Seu filho tem que saber que ele pode dizer não. Criança parece que tem que dizer sim para tudo. Então, se você não quer, filho, se você se sentiu mal com o carinho que alguém fez, fala não. Mas fala não com não bravo mesmo. Ensina seu filho a fazer cara de bravo, porque o abusador se assusta. Ele não espera que a criança encare e diga um não. Então, se alguém foi colocar a mão na sua parte íntima, pediu para tirar foto, tirou sua roupa, fala não. Outra coisa, grita socorro. Quantas vezes nós adultos travamos com alguma situação e não sabemos como lidar? Então, ensina para o seu filho que ele pode falar socorro.
Outra coisa, sai correndo. Sai correndo, diz para a criança, você pode sair correndo, que é para ver se isso fica aqui na memóriazinha dela. Não fala uma vez só não, vai fazendo isso no dia a dia, vai treinando. E a última é, conta para alguém de confiança. Quantas vezes acontece e a criança não conta para alguém de confiança? Porque ela fica sem saber para quem contar. Então, se você ensina essas 4 regras de proteção, com certeza isso pode livrar seu filho de um abuso. Não. Socorro. Socorro. Sai correndo. Sai correndo. E conta para alguém de confiança. Conta para alguém de confiança. 4 dicas, regrinha básica. E aproveitando que a mão está nesse formato, tem o sinal mundial de ajuda, né? Outro dia eu estava treinando com a Júlia. E aí é um sinal mundial. Para a criança, importante de ensinar para a criança. Ela tem que olhar para alguém, se ela tiver nossos sequestros acontecem. Eu lembro que tem um dado que eu ainda não atualizei, porque eu ainda estou tentando digerir o do ano passado. Maio do ano passado, 59 crianças e adolescentes tinham sumido aqui em Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil. E eu me pergunto, meu Deus, onde foram parar? Onde foram parar Até maio do ano passado, 59. Eu fico pensando, se Júlia desapareceu, você vai ficar desesperada? Então, sinal de alerta mundial, e eu treino isso com Júlia. E ela não sabia nem baixar o dedinho direito, mas tem que treinar. Ensina para crianças, se ela estiver em perigo, sinal de alerta aqui, ó, para sinalizar, para dizer você está em perigo, para que alguém possa te ajudar. Vai te ajudar. Joyce, o papo está incrível, é muito bom conversar com você, trazer esse tema tão importante nesse momento que a gente está, que é um momento de festa, está todo mundo celebrando, mas é preciso ter muita atenção com as nossas crianças. Quero agradecer a sua participação, dizer que logo você vai voltar por aqui para a gente conversar mais, tá? Muito obrigada. Obrigado, Joyce, também.